muitíssimo obrigada pela participação, Josiane Oliveira, para o Conversation with Iris, da Universidade de Birmingham, que é Conversações com Iris. Então, a Josiane de Oliveira tem doutorado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estágio doutoral pela Universidade da Cidade do Quebec, líder do tema Desigualdades e Diferenças da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração, tema o Grupo de Estudos Organizacionais. É professora da Universidade Estadual de Maringá, editora adjunta da revista Organização e Sociedade e tem como seus temas de pesquisa, seu grande tema é o feminismo negro, gênero, raça e estudos organizacionais. Então, muitíssimo obrigada. A gente vai, então, para a primeira pergunta, né, Josi, para contar um pouco sobre a situação da pandemia no Brasil, né? Então, vamos lá. Então, boa tarde a todas e todos. Agradeço o convite para estar conversando aqui com vocês, falar um pouco da realidade do Brasil, falar um pouco em português também, para a gente educar também um pouco da nossa opção, né, para as linguagens, assim, que são de outros países, fora desse eixo Europa e Estados Unidos. E, primeiramente, eu queria prestar minha solidariedade aqui às pessoas que, infelizmente, perderam, né, seus entes queridos nessa pandemia, não só aqui no Brasil, mas também no mundo todo. É uma situação bem complexa, bem triste, e fica a minha solidariedade, então, às pessoas que, infelizmente, foram afetadas dessa forma, né, diante dessa situação. Aqui no Brasil, a situação também está relativamente bem complexa, né, no sentido de que o país já ultrapassou a marca de 1 milhão de pessoas contaminadas pelo vírus e já ultrapassou também 50 mil mortes. E a gente tem que entender que 50 mil mortes não são apenas números, né? São vidas, são famílias, são pessoas que perderam, né, parte das suas histórias. Então, isso é muito triste para a gente pensar a quantidade de grupos sociais, de pessoas, de famílias que no seu cotidiano hoje já não tem mais a oportunidade de conviver com essas pessoas. E essa pandemia, sem dúvida alguma, tem algumas coisas singulares que têm potencializado seus efeitos aqui no Brasil, né? A gente é um país, historicamente, marcado por desigualdades estruturais, né? É o país que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Então, até o final dessa entrevista, enquanto a gente estava conversando aqui, mais uma pessoa, mais uma família perdeu, né, um ente, um jovem negro da sua família. Então, isso é bem triste. É um país também muito marcado pela violência policial e que também tem sido potencializado isso, né, nessa época de pandemia, em que a gente preconiza tanto a questão do isolamento social, mas essa semana mesmo saíram números aqui nos órgãos televisivos do país indicando que o Brasil tem batido recordes, mesmo durante essa situação de isolamento social, de assassinatos de pessoas em confrontos com a polícia. Então, a gente tem observado que a pandemia tem potencializado ainda mais essas desigualdades estruturais, tem precarizado ainda mais a situação das mulheres, da situação das pessoas negras, das pessoas que situações mais vulneráveis, especialmente nas periferias das cidades. E o trato que o governo tem feito dessa situação tem potencializado ainda mais essas desigualdades, né? Então, a gente tem um governo central que a gente está mais de um mês sem ministro da Saúde, né, em meio a uma pandemia. A gente já está aí quase uma semana sem ministro da Educação, o que indica também que a gente tem sido um certo problema de ingerência aí no trato e na possibilidade de a gente desenvolver um projeto de enfrentamento em relação a essa situação. Essa situação ela tem sido relativamente minimizada porque a gente também tem tido um trabalho dos prefeitos, dos governadores, que tem buscado se articular entre si, né, entre as prefeituras, entre os estados, entre as diferentes regiões do Brasil,
para desenvolver algum tipo de planejamento de enfrentamento a essa situação, levando em consideração as desigualdades regionais que a gente também tem. Então, o início dessa pandemia ela foi marcada por maior quantidade de contaminados e mortos da região sudeste e nordeste do país. Região nordeste e região norte, que também aqui dentro do Brasil são regiões que têm que é muito mais afetada por essas desigualdades econômicas. E recentemente esse índice de contaminação e de mortes tem aumentado na região sul e sudeste e centro-oeste. Então, o Brasil, por ser um país tão grande, a gente não tem somente um locus, vamos dizer assim, de maior contaminação ou de maior índice de mortalidade, né? Esses índices eles têm variado muito de acordo com a região. E justamente por também a gente não ter conseguido, né, desenvolver um projeto político de enfrentamento que considere essas desigualdades regionais, isso tem potencializado ainda mais, né, essas desigualdades estruturais e deixado isso muito mais evidente. Então, sem dúvida alguma, aqui no Brasil é uma situação muito problemática, porque a gente já tinha essas desigualdades estruturais de gênero, de raça, desigualdades econômicas que marcam a gente como sociedade. E por a gente também estar passando por um grave problema político, né? A gente tem tido aí uma série de denúncias também em relação à corrupção, em relação a um falta de trato, de um pouco mais de cuidado do governo brasileiro em relação a como fazer esse enfrentamento. E isso tem sido reverberado nesses números, né? Um país como o Brasil, com 1 milhão de casos notificados e 50 mil mortes, né? A gente tendo aí começado a enfrentar essa epidemia no mês de março, né? Março, abril, maio, junho. Em 4 meses, 50 mil pessoas morrerem e 1 milhão de pessoas serem infectadas é muita coisa. Então, para a gente conseguir sair dessa situação, sem dúvida alguma, a gente vai ter que fazer cada vez mais em processos de organização popular, de organização dos movimentos sociais, para a gente começar a cobrar, então, uma postura mais altiva e mais organizada aí do governo brasileiro de enfrentamento dessa situação, né? Acho que sem essa pressão popular vai ser um pouco difícil a gente sair dessa situação mais rápido, né? Obrigada. E dentro desse contexto, então, o que tu terias para falar sobre o movimento de Vidas Negras Importam, né, o Black Lives Matter? Então, é justamente isso. A pandemia ela vem deixar mais evidente essas desigualdades estruturais que são pautadas em questões raciais aqui no Brasil. Então, se vocês observarem os dados aqui no contexto brasileiro, vocês vão perceber que, pese que a pandemia ela chegue no Brasil contaminando mais as pessoas brancas, são as pessoas negras que estão morrendo mais. Então, se vocês pegarem, se vocês tiverem a oportunidade de acompanhar alguns mapas epidemiológicos de como que essa doença ela tem se alastrado, por exemplo, na cidade de São Paulo, é possível a gente observar que as cidades que têm maior rendimento mensal médio, elas possuem maior índice de contaminação. Porém, são os bairros das periferias e são as cidades das periferias que têm tido maior índice de morte, que é justamente, mortalidade, que é justamente onde essa população negra ela reside, né? Então, esse movimento de vidas negras importam, ele tem ganhado um corpo aqui no país, justamente para fazer esse debate de como que a gente vai enfrentar essa questão do racismo estrutural, né? Que é isso, qualquer movimento que a gente tem que vai evidenciar ainda mais essas desigualdades socioeconômicas, na realidade ela potencializa ainda mais, deixa muito mais evidente essa questão das desigualdades sociais. Então, recentemente, a gente também tem observado aqui no país, né, as pessoas indo às ruas,
as pessoas fazendo protestos, as pessoas ocupando as cidades e fazendo essa discussão de que a gente só vai conseguir fazer o enfrentamento do racismo estrutural no país se também a gente conseguir entender como que essa pandemia está afetando essa população. Né? Quem tem morrido mais no país são as pessoas negras. E esse movimento de ocupação das ruas, eles têm vindo justamente nesse sentido de fazer um questionamento em relação a isso, né? Quais são as especificidades e de enfrentamento a essa população que precisam, de fato, ter um recorte racial para a gente pensar esse contexto. E aí a gente pode vincular isso também a uma questão de como que o governo brasileiro tem enfrentado essa questão racial no Brasil, né? A gente tem um governo que nega a existência do racismo, que nega a existência de como que a população negra é mais afetada, né, dentro desse contexto da pandemia, e a consequência disso é que a gente vê esses movimentos também questionando esses posicionamentos do governo de uma negação da existência do racismo dentro do contexto brasileiro. O que parece ser uma coisa um tanto quanto surreal, né? A gente pensar num país como o Brasil, que passou por quase 400 anos de escravização, e você tem um governo que nega a existência do racismo, é uma coisa muito complexa da gente entender como é que esses discursos, como é que essas narrativas circulam no país. Fora isso, a gente também tem membros do governo, né? Por exemplo, recentemente uma das pessoas que foi nomeada como secretária de Cultura no Brasil, ele foi exonerado do cargo porque ele fez um pronunciamento, né, televisivo, em que alguns elementos eles foram associados a discursos de supremacia branca, né? Então, esse contexto da pandemia tem evidenciado não só a dificuldade do governo e a negação do governo de enfrentar as questões raciais no Brasil, mas também tem colocado em discussão como é que a gente vai pensar essas complexidades a partir desses discursos também de supremacia e de superioridade branca que a gente também vê circulando dentro desse contexto, que é extremamente complicado. Né? Você já tem uma situação de saúde pública que efetivamente, né, afeta mais essa população, associada a isso, esses elementos que têm circulado, né, de denúncia, de vínculo do governo com esses discursos de superioridade, de supremacia branca. Então, com certeza, isso tem potencializado ainda mais, né, essas discussões, esses debates dessas questões raciais no Brasil. E, efetivamente, para a gente começar a pensar um movimento de ocupação das ruas que paute essa questão da saúde, educação e também a questão econômica, né? A gente tem que pensar que esse contexto de isolamento social, ele também provocou ainda mais, ele potencializou, na realidade, essa crise econômica que o país tem enfrentado nesses últimos anos. Então, recentemente, vocês também, se vocês tiverem contato com dados sobre o Brasil, vocês vão ver que a gente tem aí praticamente 30 milhões de pessoas ou que estão desempregadas, ou que estão trabalhando em algum tipo de trabalho informal, o que é muita gente, né? 30 milhões de pessoas é muita gente. E parte significativa dessa população hoje que encontra desempregada ou em trabalhos informais também é uma população negra. Então, sem dúvida alguma, essa pandemia tem tido esses grandes dois efeitos que eu poderia nomear para vocês, né, na estrutura de organização da sociedade brasileira. Tem potencializado ainda mais essas desigualdades raciais e socioeconômicas que a gente tem no país e tem colocado a gente para pensar também essas complexidades, né, de um país que é marcado por um processo de constituição de diferentes raças, vamos dizer assim, e que recentemente a gente vê aí um movimento de circular algumas narrativas, alguns discursos sobre o supremacismo branco e a superioridade branca. Então, a gente tem colocado isso muito em discussão, pensar como que a gente pode pensar um projeto de nação a partir dessa crise estrutural, econômica e política que a gente tem vivenciado dentro desse contexto, que leva em consideração, então, essas questões dessas desigualdades estruturais e raciais que a gente tem no país, né? Que essa pandemia, com certeza, tem deixado isso mais marcado e muito mais evidente, né? Uma coisa importante que a gente vai ter que pensar de agora em diante, porque sem a gente pensar essas questões raciais no Brasil, dificilmente a gente vai conseguir elaborar
um planejamento para sair dessa pandemia com menos mortes que forem possíveis de agora em diante, mas também pensar um projeto de recuperação econômica, né? Que, vamos dizer assim, que essa é a segunda grande onda que a gente vai, de impacto que a gente vai observar aqui no Brasil também, né? Essa questão econômica, ela já está bem séria e ela tende ainda a ficar mais séria ainda. No governo, vamos dizer assim, o Congresso Nacional aqui no Brasil, em que pese que o governo brasileiro tem debatido pouco essa questão de um projeto econômico de recuperação do país, recentemente a gente teve um movimento bem interessante aqui no Congresso Nacional, entre os deputados e senadores, para a implementação de uma renda básica, né? Pelo menos nesse período de enfrentamento de pandemia, para garantir não somente a questão de uma renda para a sobrevivência das pessoas, mas também para a gente garantir aí um circuito, vamos dizer assim, ou um ciclo econômico que possibilite, então, a gente ter uma garantia maior de seguridade para as pessoas, né? Esse rendimento básico ele foi aprovado durante 3 meses, a gente já tem um movimento aí do Congresso Nacional de estender, né, essa renda mínima por mais 2 ou 3 meses, o que garantiria, então, pelo menos uma condição mínima de sobrevivência para as pessoas mais vulneráveis aqui no Brasil. Então, essa é uma discussão também que tem sido bem importante aqui no país, né, nessa questão de enfrentamento da pandemia, que é pensar a questão de uma renda básica, né? Uma renda básica de cidadania aí para as pessoas, para a gente garantir o mínimo de condições de sobrevivência para as pessoas, não somente agora, mas também após esses picos de contaminações aí, eles passarem aqui no país, considerando as especificidades regionais, né? Muito bem. E, Josi, pensar que as formas de isolamento elas diferem, né? Assim, então não é simples dizer para todo mundo ficar em casa, né? Como são em outros países, né? Né? Em alguns países a gente percebe que essa fala, né, fique em casa, ela é de uma forma muito mais organizada, natural, né? Enfim, mas pensar que isso no Brasil não é possível, né? Isso tem que se compreender também porque que esse ficar em casa, o isolamento, ele é muito diferenciado no Brasil, né? Sim, e aí vem a questão da contradição, né? Da gente pensar quais são os elementos que são colocados como essenciais para se passar numa condição melhor ou se a gente conseguir transcender esses picos de contaminação e essa questão da realidade socioeconômica de cada país, né? É bem isso. Aqui, a questão da produção da renda, da questão da dinâmica econômica do país, ela perpassa muito a questão da ocupação da cidade, né? Então, não é uma questão de trabalhos móveis, né? De trabalhos de uso da internet, não é, né? A dinâmica econômica do Brasil, ela perpassa muito a questão da pessoa sair de casa, ocupar a cidade e para ela conseguir ter trabalho e renda. E aí, se você tira isso dela, você também está tirando a condição material dela poder conseguir passar por esse processo pandêmico de uma forma mais adequada. Então, essa é uma realidade contraditória aqui do país e que a gente precisa começar a pensar. Não é simplesmente vamos deixar de ocupar a cidade, vamos deixar de ocupar esse espaço de sociabilidade para a gente sair dessa. É importante? É. Mas a dinâmica econômica do Brasil não é assim, né? A dinâmica econômica do Brasil ela perpassa muito por varejo de rua, por trabalho informal, pelo trabalho das empregadas domésticas. Então, recentemente também a gente teve um caso aqui no Brasil de uma criança que teve que trabalhar com a mãe, empregada doméstica, num condomínio de alto luxo, aqui numa cidade brasileira. E essa mãe teve que sair para passear com o cachorro da sua empregadora, né? 10 minutos que ela ficou fora, a empregadora não teve, vamos dizer assim, processo educativo de cuidar dessa criança. Essa criança caiu do 9º andar e faleceu.
Então, observa, enquanto a mãe negra, periférica, saía para passear com o cachorro da sua empregadora, a empregadora não conseguiu cuidar de uma criança de 9 anos, negra, e essa criança cai e morre, né? Então, isso evidencia também a dificuldade que a elite brasileira, vamos dizer assim, tem de lidar com essas questões da crise e de lidar com essas questões estruturais no país, né? Porque a gente pensar, fica em casa não é só para mim. Fica em casa é um projeto coletivo de uma cidade, de um estado, de um país. E para essa ideia do ficar em casa funcionar, a gente tem que pensar ela a partir de uma perspectiva de uma coletividade, não é uma questão individual. Então, não é a Josiane ficar em casa, não é a Andréia ficar em casa, e a gente conseguir efetivamente criar condições para que as pessoas fiquem em casa, né? Independentemente da sua profissão, independentemente de uma questão de gênero, de raça, de sexualidade, a gente precisa começar, e isso também acho que fica um aprendizado dessa pandemia para a gente, né, que ficar em casa é uma questão coletiva e é um projeto que tem que ser debatido a partir de elementos de uma coletividade, né? A pandemia é uma questão coletiva e, como tal, as respostas que a gente tem que dar a ela também são respostas de uma coletividade. Não é uma resposta de uma classe social, não é uma resposta de um grupo social específico. É uma resposta que tem que pensar no todo, né? Num projeto de uma cidade, de um estado, de uma nação. E eu acho que isso fica de um aprendizado assim para a gente. E com certeza é isso que também tem potencializado esse debate dessa questão do racismo estrutural, dessa questão das desigualdades de gênero, que é pensar o quanto que esses grupos que historicamente são marginalizados, vamos dizer assim, eles não fazem parte de um projeto, de uma coletividade, de uma nação. E como tal, eles ficam excluídos desse processo. Então, o Fique em Casa, ele acaba sendo uma ideia ou um projeto, né, de segregação, né? Porque ele tem na sua essência, ou na sua composição, essa constituição segregatória. Por isso que ele potencializa e deixa isso mais evidente, né? Então, a gente não tem como ficar em casa, a gente não pensar em condições materiais para que essas pessoas fiquem em casa, né? E, sem dúvida alguma, esse é um dos aprendizados que a gente tem que levar aqui para o país, que é, todas as vezes que a gente tem um projeto coletivo, a gente só vai conseguir resolver também com respostas coletivas, né? E eu fico em casa, sem dúvida alguma, não só para o governo brasileiro, mas para os governos do mundo todo, e eu vou falar aqui particularmente de como que o Brasil tem enfrentado isso. A gente tem que olhar para ele efetivamente como sendo um projeto coletivo. Sem a gente se olhar enquanto parte de uma coletividade, dificilmente a gente vai conseguir superar essas desigualdades e dificilmente a gente vai conseguir superar essa situação de pandemia de uma forma menos traumática, vamos dizer assim, né? Às vezes até o trauma pode ser bom porque justamente ele vai deixar isso em evidência, de uma forma mais evidente, né? Como é que a gente não consegue se pensar enquanto uma coletividade dentro de todas essas contradições? Ou, quando a gente pensa nessa coletividade, a gente já traz essa ideia de coletividade como se essa segregação ela fosse uma coisa natural ou naturalizada, né? Então, é uma coisa importante para a gente pensar, que é como é que a gente pode pensar um projeto coletivo e pensar condições materiais para que as pessoas possam não só fazer parte, compartilhar, mas também fazer esses enfrentamentos que são coletivos a partir das suas especificidades, né? Acho que isso é bem importante, fica aí de lição para a gente, né? Como é que a gente vai encarar essas desigualdades estruturais que ficaram mais evidentes ainda, né? Dentro desse contexto. Sem dúvida alguma, isso é muito importante para a gente. Obrigada. Bom, muitíssimo obrigada, Josi. Em especial, acho que é importante, assim, esse significado também da língua, né? Quando tu abre a fala, assim, né? Do norte nos escutar, né? Escutar a língua e escutar o que o sul está passando, né? Os países do norte escutarem o que os países do sul estão passando, né? Sim, a gente habita o mesmo mundo, né? A gente precisa se Exatamente. pensar como uma coletividade, né? Acho que é o... E aí talvez esse é um grande desafio que a gente vai ter de agora em diante, né? Para superar essa crise global que nós tivemos. Talvez um dos pontos principais aí foi justamente isso, né?
A gente viu a pandemia avançando e a gente não se pensou enquanto uma coletividade, né? A gente foi pensando nas necessidades de cada país e foi deixando e acabou que a gente está nessa situação. Então, eu agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês, né? Espero que a gente saia dessa da melhor forma possível e espero que, sem dúvida alguma, esse movimento do fique em casa ele seja pensado efetivamente como um movimento coletivo, né? Um movimento não só um movimento de garantia de direitos e não somente de evidenciar privilégios de alguns grupos, né? Acho que é super importante a gente levar isso de aprendizado e chamar atenção para isso, né? De pensar talvez projetos aí mais coletivos para a gente. Bem, muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada.